Graças a Deus. Orar é muito bom. Vamos lá. Louvado seja o Senhor. A paz de Deus para quem eu não cumprimentei, a paz do Senhor. Boa noite, Deus siga abençoando cada um que está aqui nesta noite. E é sempre um prazer estar junto, é sempre um prazer nós estarmos juntos, reunidos para adorar e exaltar o nome do Senhor. A família de Deus, graças ao bom Senhor, nosso Deus e Pai. Bom, dentro de tudo aquilo que nós estamos falando nessas últimas semanas, a respeito de orações biográficas, uma das orações que nós vamos falar aqui um pouco essa noite é a oração de Jonas. Já ouvimos de algumas orações biográficas e nessa noite nós vamos ouvir um pouco a respeito de Jonas. O interessante é que quando nós lembramos de Jonas, quem lembra e quem sabe da história, acaba sempre associando a questão de Jonas, que Jonas foi um profeta, mas foi um profeta fujão. Ele fugiu da sua responsabilidade e acabou não querendo fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer. E aí, quando você lembra de Jonas, você acaba lembrando e falando: eu sei da história daquele profeta fujão. Mas saiba que muitas vidas, ou algumas histórias que a gente lê na Bíblia, alguns fugiram também e quiseram fugir na presença de Deus, se é que a gente pode falar que a gente foge da presença de Deus. Afinal de contas, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Da onde fugirei o meu espírito, disse o salmista. Então, nós vemos algumas histórias na Bíblia a respeito de pessoas que acabaram querendo fugir da presença de Deus. E um que acabou querendo fugir foi Adão. Adão, depois que pecou, acabou querendo fugir e ficou escondido ali atrás das folhagens, atrás das árvores, querendo deixar Deus passar e passar desapercebido, né? Mas não foi assim que aconteceu, e houve todo um enredo na história a respeito de Adão, e não passou desapercebido Deus de Adão. Mas também houveram outros que também quiseram fugir. Adão quis fugir por causa que pecou contra Deus. Mas outro também fugiu diante de uma responsabilidade. Saul, quando soube que foi chamado para ser rei de Israel, ele fugiu. Conta a palavra de Deus que Saul, quando o profeta Samuel chamou: traga Saul aqui para nós ungí-lo como rei. Ninguém achava Saul. Cadê Saul? Onde estava Saul? Cadê? Procuraram ele e tal, e ninguém achava. Aí o pessoal falou: Saul não está. Cadê? Saul não está. Chamou o profeta Samuel, Saul não veio. Não, peraí. Ele foi, consultou a Deus e falou: Deus sabe onde ele está. Está lá escondido atrás das malas. Olha só. E foram lá, correram atrás, viram onde ele estava atrás das malas, e chamaram Saul. Saul também fugiu da sua responsabilidade. Pedro também quis fugir diante do Senhor Jesus. Pedro negou Jesus quando estava ali numa situação entre a vida e a morte. E quando começaram a falar: esse foi Pedro, esse é aquele que estava andando junto com Galileu. Não, eu nunca conheci Jesus, nunca conheci. E depois de 3 vezes que ele negou Jesus, o galo canta e ele cai em si. Um fugindo por conta do seu pecado, outro fugindo por conta de uma responsabilidade que foi chamado a exercer, e o outro fugiu quando se sentiu acuado diante da vida e da morte. Corria perigo de vida, Pedro. E não foi diferente Jonas. Vamos ver lá um pouco a respeito da história de Jonas.
Abre lá no livro de Jonas, o profeta, capítulo 2, versículo 1 e 10, de 1 ao versículo 10. Quem tem Bíblia, abre a Bíblia. Quem tem Bíblia no seu celular, já se conecta. Jonas 2, de 1 a 10. Conectado? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz, ou o meu clamor, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado ou expulso estou de diante da tua presença. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas agitadas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou ou aprisionou, para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, cântico de gratidão. O que votei, pagarei. O que prometi, cumprirei totalmente. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra seca. Aleluia. Jonas, uma grande história. Está aí uma história que é digna de um grande best-seller. Está aí uma história onde, se pudesse fazer um grande filme, seria realmente algo inusitado e algo grandioso, porque é uma história que chama muita atenção. Jonas é o primeiro profeta hebreu chamado pelo Senhor para pregar em Nínive, e pregar em Nínive significava pregar a palavra do Senhor aos gentios. Ora, pregar para os gentios há 2.500 anos atrás, ou até mais do que 2.500 anos, era algo inusitado, algo novo. Ele abre as portas das missões transculturais. Ele era judeu, e quem era judeu falava para o povo judeu. Mas Jonas pregou para um povo que não era judeu, ou Deus chamou para Jonas pregar a um povo que não era judeu. E quem era esse povo, senão simplesmente nada mais, nada menos que Nínive? Não era qualquer cidade, mas era a capital do Império Assírio. Ou seja, era um povo inimigo do povo de Deus. Então a missão que Deus colocou, ou a missão que Deus passou para Jonas, não era algo fácil. Não era algo que você conseguia realizar de uma forma tão facilmente. Não era algo que você conseguia falar sem qualquer tipo de restrição, ou sem qualquer tipo de algo que fazia com que você pudesse ser levado até a morte. Então não era fácil. O profeta Naum, lá no seu livro, no capítulo 3, fala que era uma cidade sanguinária. Ai de Nínive, cruel, uma cidade cruel, cheia de mentiras e de violência, onde não faltavam crimes. Então não era algo fácil. Pregar em Nínive era correr risco de vida, porque era uma cidade conhecida por sua crueldade. Então não era fácil. Aí você começa a entender um pouco por que Jonas acabou querendo fugir.
Ninguém foge da presença de Deus. Ninguém foge da presença de Deus. Não tem como. Deus é onipotente, como eu falei, onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele conhece, Ele entende. É o Deus Criador. E se Ele coloca uma missão para nós, para mim, para você, como colocou para Jonas, Ele sabe que você pode cumprir. Porque não é a questão da capacitação, mas é a questão da disposição. Porque quem está à frente não é o seu conhecimento, não era o conhecimento de Jonas, mas era o Senhor. E é quando a gente entende isso, quando a gente acaba conhecendo e sabendo que é o Senhor que está à frente, conduzindo a sua vida e conduzindo essa missão específica, você sabe que pode ser realizado. E aí verdadeiros milagres, grandes feitos o Senhor pode realizar através da sua vida. Mas precisa desse reconhecimento. E Deus, simplesmente de uma forma grandiosa, Ele trata da vida do pregador, mas não muda o seu propósito. Deus trata da nossa vida. Deus trata da minha vida. Deus trata da sua vida. Mas o propósito de Deus continua e permanece o mesmo. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Senhor. E outra coisa. Aliás, 2 pontos a gente pode pensar aqui a respeito de Jonas. Primeiro, quando Jonas ora, naquela situação onde ele estava, Deus ouve a sua oração. Se Deus ouviu a oração de Jonas naquele jeito, naquela situação, Deus ouve a sua oração. Sabe por quê? Porque quando nós nos achegamos a Deus com o coração quebrantado, com o coração aberto, com o coração reconhecendo que o Senhor é Deus e soberano sobre todas as coisas, Deus age, Deus se manifesta, o Senhor é poderoso. E Jonas estava quebrantado ali. Você imagina a situação de Jonas. Imagina como é que ele estava ali dentro do peixe. Quando ele foi engolido por aquele grande peixe. E aí ele ficou ali nas entranhas do peixe. Você já parou para imaginar a situação desse homem? Eu imagino que ele estava tentando ficar equilibrado ali no meio, dentro do peixe, dentro das entranhas do peixe, e não conseguia, porque eu imagino que aquilo lá era tudo mole, né? Você já pisou no charque? Sabe quando você tem aquelas reportagens que mostram o charque, você tenta pisar no charque, você não consegue ter o equilíbrio, você fica ali meio que cambaleando e tenta se equilibrar e não consegue. Jonas, eu imagino que Jonas estava naquela situação, porque aquilo lá, dentro do estômago do peixe, onde ele estava, era um negócio meio que molenga, um negócio mole, você não consegue ficar fixo, não consegue ficar parado ali. Você imagina o peixe andando e desbravando os 7 mares e Jonas lá dentro. 3 dias ele ficou dentro do ventre do peixe, 3 dias. Ele não aguentava mais ver tanto peixe batendo no rosto dele, tanta escama, tanta coisa ali, algas marinhas que ficavam rodeando no seu pescoço, água que não parava de entrar, a boca do peixe abria e vinha água com um monte de coisa junto, e Jonas ali. E de repente ele poderia estar esperando simplesmente a morte chegar, e eu não aguento mais, esse ácido que vinha de dentro lá do estômago do peixe, de repente querendo consumir a sua vida, consumir tudo que estava ali. E Jonas ora. Você já orou na sua angústia? Quando você estava passando por alguma situação, estava passando por algum momento triste, você já orou? Jonas orou e Deus ouviu o seu clamor. Assim é Deus, assim é o Senhor na nossa vida. Não importa onde nós estamos, Ele é o Deus que atende o coração do contrito, o coração quebrantado. Quer lugar mais inusitado que estar no estômago de um grande peixe? Por isso,
Deus é o Deus que age em toda situação. Ele ouve o clamor do seu povo. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva o de espírito abatido. Salmo 34, 18. E um outro ponto que essa oração, ou a oração de Jonas, nos revela, é que Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Deus poderia simplesmente descartar ele e acabou. Vou procurar outro. Tem outro profeta que vai ser mais obediente do que Jonas. Deus fez isso? Não. Simplesmente Deus teve e deu a Jonas uma nova oportunidade. Através da oração, Deus simplesmente abre as portas para um novo desafio ou uma nova tentativa para que Jonas pudesse cumprir o propósito pelo qual ele foi chamado. Assim é Deus conosco. Assim é Deus comigo, assim é Deus com você. O nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. Já falaram, ou tiveram alguns pregadores que falaram que para ter uma vida cristã vitoriosa é ter uma vida cristã com uma série de recomeços. Porque, primeiro, existe alguém perfeitinho aqui? Não? Então, estamos juntos. Não tem perfeito. Ou seja, nós pecamos e precisamos e dependemos da graça de Deus. Ou seja, tem coisas que a gente precisa reformular na nossa vida, tem coisas que nós fazemos, temos que parar de fazer, realinhar o nosso pensamento com Deus e ir avante, clamar a Deus por graça e misericórdia, mudar de atitude e ir adiante. Sim ou não? Claro que sim. Somos a igreja de Cristo que está sendo aperfeiçoada para a glória dele. Então, ter uma vida, ou ter uma vida cristã vitoriosa, aonde eu falo que tem uma série de recomeços, isso aí não é algo para que você pense que seja algo ruim. Não, eu não quero ter um recomeço. Não, todos nós recomeçamos. Porque quando nós nos convertemos, já é o primeiro recomeço. E a partir daí vem uma série de recomeços em uma série de áreas da nossa vida que precisam ser transformadas, que precisam ser realinhadas, que precisam da presença poderosa de Deus para que nós possamos ser aperfeiçoados, santificados a cada dia, de fé em fé, de glória em glória, seguimos o nosso Senhor. De fé em fé, de glória em glória, seguimos o nosso Senhor. Então é de fé em fé. Então a palavra certa não é a capacidade, mas é a disposição. Se você está disposto a ser santificado por Deus, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. É nós estarmos dispostos, é simplesmente nós estarmos dispostos diante da presença de Deus, porque Deus age. A oração de Jonas foi ouvida por Deus, por quê? Porque o seu coração estava quebrantado. É o primeiro passo para um recomeço. Coração quebrantado. Um coração quebrantado diante de Deus é um coração pronto para ser realinhado com a sua grande e poderosa vontade. E a partir daí nós podemos falar algumas coisas a respeito da oração de Jonas. Primeiro delas, Jonas ora e diz assim: na minha angústia ou no meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. As dificuldades nessa vida deviam nos motivar. Motivar a quê? A estar mais próximos de Deus. Porque passamos por dificuldades, então as dificuldades deviam nos motivar para estarmos mais próximos de Deus. Mas nem sempre é assim. Às vezes nós nos afastamos, como se fosse uma posição de fuga, querendo fugir da presença de Deus. Seja qual for a situação, ou qual for a situação realmente que você esteja passando, não conseguimos fugir da presença de Deus. Então, quando nós temos essa conduta,
nós queremos fugir ou tentamos nos afastar da principal fonte de ajuda, que é Deus. Não existe como. Não podemos nos afastar. Talvez o mundo, a carne, o inimigo, ou você mesmo quer ou tenta se afastar através de atitudes ou de situações, se afastar de Deus, ou de repente você começa a racionalizar coisas que acontecem na sua vida, mas Deus não fala para ficarmos racionalizando tudo. Deus fala que nós devemos viver em fé, por fé, diante de Deus, reconhecendo que as coisas que acontecem na nossa vida é Deus agindo, seja por permissão, seja de uma outra forma. O que acontece na nossa vida, Deus está agindo e Deus continua à frente de todas as coisas. E a gente tem que entender isso, para que haja um realinhamento. Nós, porém, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 39, fala assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Então, quando Jonas parecia que iria desistir, por tamanha dificuldade que ele estava passando, ele dá um passo de vitória. O que ele faz? Ele clama a Deus, ele clama ao Senhor, ele clama ao Senhor, que é aquele Deus soberano que está no controle de todas as coisas, verdadeiramente. E quando ele clama, ele dá um passo à vitória. Clamar a Deus no meio da dificuldade, clamar a Deus no meio da adversidade, é você dar um passo à vitória. Porque o nosso Deus, nele nós podemos confiar, sim ou não? No Senhor nós podemos confiar. Ele é Deus, Ele é Deus Pai. Ele sabe o íntimo das nossas vidas, conhece o que nós precisamos, conhece as nossas necessidades mais do que nós mesmos, porque Ele não é criatura, mas Ele é Senhor. Ele é Senhor. Aleluia! Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Um cântico que recita o Salmo 145, 18. Segundo ponto, Jonas ora, continua orando e diz assim: lançado ou expulso estou de diante dos teus olhos, ou diante da tua presença. Contudo, olhei de novo para o teu santo templo. Os judeus tinham a prática de dar nomes às pessoas de acordo com a situação, dependendo do momento, da época, e não foi diferente com Jonas. Jonas significa pomba. Pomba, pombo, pombo, pombo. Pomba ou pombo? Pomba. Muito bem. O que significa? Tem 3 aspectos. Pomba procura a fuga na hora do perigo. Aí, o que Jonas fez? Pomba procura a fuga na hora do perigo. Um outro aspecto: pomba é símbolo de quem chora e geme. Você imagina Jonas, o que ele deve ter gemido e chorado dentro daquele peixe? De novo, 3 dias. Impressionante. 3 dias. Outro aspecto da pomba é símbolo de passividade. Está lá, tranquilo, né? E Deus fala: vai até Nínive. Aliás, começa a palavra no livro de Jonas, fala: vá depressa. Ele não fala assim: a hora que você sentir no seu coração, você vai lá em Nínive. Não, a palavra fala: vá depressa. E Jonas ali, né? Ficou sossegado. A pressa que Deus estava falando para ele, ele fez inversamente ao contrário, né? Tranquilo, tá? Não, eu vou para Tarsis.
eu vou pegar um navio para Tarsis e vou para outro lado. Ele estava escolhendo a pior escolha da vida dele, porque ele mal imaginava que iria ser tragado por um grande peixe. Então, se ele tivesse obedecido, poderia se encaixar o significado de pomba de uma forma positiva, que é o envio. Pomba também significa envio, e a gente sabe, pomba era enviada para levar mensagens. Mas nos primeiros momentos não foi assim. Por isso, quando Jonas fala que estava expulso ou foi expulso de diante da sua presença, Jonas estava simplesmente dizendo que ele não era Deus que tinha expulsado ele da presença do Senhor, mas por conta dele ter fugido da presença de Deus, ele se sentia longe do Senhor. Esse é o significado da oração de Jonas. Ele estava se sentindo longe. Quantas vezes você se sentiu longe de Deus? Acontece com você? Não. É uma situação que você não vê, ou você não consegue vislumbrar uma resposta de Deus, não consegue vislumbrar um resultado positivo, sim ou não? Às vezes acontece conosco, e aí parece que quando você ora, parece que a coisa não acontece. Quantas vezes nós nos sentimos longe de Deus? E não foi diferente com Jonas. E aí acontece que o Jonas, cai em si. E quando nós caímos em si, acabamos tendo uma atitude de reconhecimento, de retorno, de volta para Deus, quando Ele diz: olhei de novo para o teu santo templo. Ou seja, ele caiu em si e viu que a escolha que ele fez foi a pior escolha da vida dele. Se era difícil, ou se é difícil com Deus, sem Deus é mais difícil ainda. Sim ou não? Por isso, nós precisamos fazer as melhores escolhas. Parece, ou em resumo, Jonas parece com aquela pessoa que se afasta e reconhece que longe de Deus é pior. Reconhece que não foi uma boa escolha que ele fez na sua vida. Quando ele diz: contudo olhei de novo para o teu santo templo, significa que ele estava voltando às origens, significa que ele estava voltando ao caminho que jamais deveria de ter saído. E isso é para nós também. Às vezes as coisas que estão acontecendo fazem com que você tenha vontade de se afastar de Deus. Se afastar de Deus é a pior escolha que nós podemos fazer na nossa vida. Se afastar de Deus é como se nós estivéssemos fazendo com que o nosso sentimento para com Deus estivesse acontecendo ou se sentindo longe de Deus. Assim aconteceu com Jonas. Ele escolheu correr e fugir da presença do nosso Deus. Fugir da presença de Deus é a pior escolha que nós podemos escolher para a nossa vida. Por isso, nós precisamos cair em si, olhar de novo para o templo do Senhor, ou seja, voltar à comunhão, retornar à presença de Deus, obedecê-lo, voltar ao caminho, em nome de Jesus. Foi assim que aconteceu com Jonas, e é assim que nós precisamos fazer, se é que está acontecendo com você hoje. Jamais deixar a presença do Senhor, jamais deixar de estar em comunhão. Não podemos deixar de estar em comunhão, é a pior escolha. Ponto 3, mais uma parte da oração de Jonas, que diz: quando desfalecia em mim a minha alma, a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, ó Senhor. Não sei como é que está a chama, o fogo de Deus no seu coração. Talvez uma grande fogueira ou uma chama de um palito de fósforo.
Não sei. Você sabe. Deus também. Mas aqui, Jonas, ele estava ali quase que desfalecido. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. A chama do Senhor no coração de Jonas estava quase ali, apagando-se. Estava quase sem chama. Mas de repente, ele muda. Por uma situação difícil, um período de escassez na sua vida que tem te deixado para baixo, a oração de Jonas nos ensina que precisamos trazer à memória o que nos traz esperança, o que nos leva à verdadeira esperança. Porque Jonas, quando estava desfalecida a alma dele, o que ele faz? Lembra do Senhor. E lembrar do Senhor é lembrar de tudo aquilo que o Senhor é para nós. De repente, algo que aconteceu na sua vida, uma palavra, um milagre, um livramento, algo de Deus que fez a mudança da história na sua vida. Jonas começou a lembrar do Senhor. E se de repente nós estamos passando por uma situação difícil, por uma situação que a gente não consegue sair dela, e de repente está deixando você para baixo, lembre-se de Deus, lembre-se dos feitos do Senhor, lembre-se da sua palavra, das suas promessas. Aquilo que o Senhor fez, Ele vai continuar agindo, manifestando, trazendo curas, trazendo milagres, restaurações, trazendo o poder do Senhor, e você vai vislumbrar a vitória. Lembrar do Senhor, lembrar das suas promessas é a melhor forma de nós sairmos daquilo que está deixando a gente para baixo. Lembrar do Senhor é lembrar de uma vitória, uma resposta de oração, uma palavra de renovo, um milagre. Há quem fale que quem vive do passado é museu. Bom, é verdade, quem vive do passado é museu. Mas se está lá no museu, significa que um dia fez história na sua vida. Por isso a gente tem que relembrar. Não é viver no passado, mas é relembrar de coisas que Deus fez na nossa vida, para que você tenha ânimo, levante-se e tome uma atitude de coragem e continue seguindo, caminhando firme ao Senhor. Segunda oportunidade, segunda chance. Por isso a gente precisa mudar. Alguns grupos estão adotando nesse período de 40 dias de jejum e oração, o caderninho de oração. E aí tem o grupo que coloca lá os seus motivos, passa para uma família, a família passa a semana orando, volta lá para o grupo, colocam outros motivos, passa para uma outra família, a família vai em casa e fica orando até a semana seguinte, completa todo o ciclo, depois faz de novo. Muitos pedidos estão ali no caderninho, mas existem alguns pedidos que já foram riscados. Sabe por quê? Porque a resposta de Deus já chegou. Esse é o nosso Deus. E aí sabe o que nós vamos fazer? No final do ano nós vamos pegar e vamos fazer um culto de ação de graças, lembrando daquilo que o Senhor fez, testemunhando das respostas que Deus respondeu às nossas orações, ao nosso clamor. Porque o nosso Deus, Ele é vivo, Ele é eficaz, Ele age. E quando nós oramos de uma forma realmente com o coração quebrantado, o Senhor manifesta. O Senhor se manifesta de uma forma poderosa. Da mesma forma, ou com a mesma intensidade do poder que Ele se manifestou em Jonas, Ele pode atuar na sua vida. Você crê nisso? Fala, eu creio no poder do meu Deus. Eu creio no poder do meu Deus. Aleluia! Ele é poderoso. Por isso nós estamos aqui, porque nele nós podemos confiar. Nada passa desapercebido da presença do nosso Deus, nada. Por isso nós podemos e nós estamos aqui.
nesse ato de confiança, nesse ato de reconhecimento. Ele é a nossa viva esperança. Mais um ponto: aqueles que acreditam em ídolos inúteis ou falsas vaidades deixam ou desprezam a misericórdia. Em outras palavras, vaidades vãs. No mundo tão corrido que nós vivemos, no mundo perverso, corremos o risco de colocar o nosso coração em coisas. Não estou falando de ídolos, mas em falsas vaidades. Ou seja, de repente você coloca o seu coração nos seus títulos. Você consegue, você conquista, você vai, termina uma faculdade, faz uma pós, doutorado e mestrado e tal. É bom estudar? É muito bom. O problema é quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas. E esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. Ou de repente você coloca o seu coração no dinheiro. Acaba se tornando o seu Deus. Vaidades vãs ou falsas vaidades. Às vezes são pessoas, situações onde acabam sendo o nosso ídolo. Às vezes é a nossa linhagem. Hoje de manhã foi falado sobre tradição. Às vezes a tradição é tão importante na sua vida ou na sua família que você coloca em primeiro lugar. E a gente tem que tomar cuidado, porque tudo aquilo que passa ou quer estar acima da posição de Deus tem que ser destruído em nome de Jesus. O único que é digno de estar em primeiro lugar é o nome do nosso Deus. Então a gente tem que tomar cuidado sempre, sempre. Tomar cuidado. Parece algo tão óbvio, parece algo fácil, parece algo simples, mas na nossa vida a gente tem que entender que a gente sempre está aprendendo. E se você acha que conhece tudo, eu vou te dizer, Deus muda as perguntas para que você não saiba direito das respostas. Se é que você crê que saiba todas as respostas nessa vida. Deus é soberano em todas as coisas. Agostinho de Hipona, ou quem conhece Santo Agostinho, diz assim, tem uma frase dele: o homem se afasta daquele que o fez, quando acima dele coloca o que ele próprio fez. De novo, o homem se afasta daquele que o fez, quando acima dele coloca o que ele próprio fez. Então a gente tem que tomar cuidado. Tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa terra vai ficar aqui. Tudo aquilo que nós adquirimos nessa terra vai ficar aqui nessa terra, não tem jeito. Por isso, temos que tomar cuidado. Amém, igreja? Amém. Mais um ponto. A oração de Jonas, que diz assim: mas eu, com um cântico de gratidão, ou voz de agradecimento, oferecerei sacrifício a ti. Naquela situação, não havia como oferecer sacrifício, como os judeus faziam, oferecendo animal. O judeu reconhecia um erro diante de Deus, fazendo uma oferta. Jonas decide dar a oferta a Deus através de agradecimento. Nós devemos ter um coração grato diante de Deus. Um coração de reconhecimento que Ele é Deus, que é soberano, mas a sua fidelidade tem sido para conosco. Ele é Deus. Então a gente precisa ter e aprender a ter um coração grato. E diante das coisas que nós vemos, diante de tanta corrupção que nós vemos, diante de tanta situação absurda, desonesta que nós vemos, independente do que nós vemos, nós precisamos aprender a ter um coração grato, porque ter um coração grato diante do Senhor agrada a Deus.
Ter um coração grato diante de Deus agrada ao Senhor. Você agradará o coração de Deus através de um coração grato. Fala para a pessoa, eu me segurei até agora, mas eu vou falar. Fala para a pessoa do lado. Você precisa ter um coração grato. Fala. Precisa ter um coração grato. Tem gente que fez assim, né? Não falou nada, mas fez assim. A gente provoca para que possamos estar sempre participando em amor. Ter um coração grato em meio à nossa angústia é exercitar a fé. E a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos aprender a viver pela fé. É uma arma poderosa para combater o quê? O medo, a depressão, a angústia, feridas, o desânimo, a falta de esperança, a amargura, coisas que nos assolam no presente. Agradecer é uma expressão do amor de Deus. Agradecer é reconhecer que o Senhor continua agindo sobre todas as coisas. Ele é Deus, então somente Deus. Aí eu começo a dizer o seguinte: se você avaliar no final do seu dia, acabou o dia, aí você avalia de tudo aquilo que você fez, de tudo aquilo que você disse, quem vai ganhar? A reclamação ou o louvor e a adoração a Deus? Um dia só. Terminou. Antes de você dormir hoje, quem vai ganhar? Temos que aprender a ter um coração grato. A gente vai conversar, sai daqui, conversa e começa a reclamar de uma coisa, de outra. Quando você vai ver, você mais reclamou do que agradeceu. Não é? A gente tem que tomar muito cuidado. E Deus nos ensina que precisamos ter um coração grato. Um coração grato. Ah, mas eu não sei como é que vai ser amanhã, e esse vai ser meu último mês no trabalho, eu vou ficar desempregado no mês que vem, e você começa a reclamar. Não, tem que ter um coração grato. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe que situação que vem, mas você tem um coração grato, reconhecendo que o Senhor continua agindo, reconhecendo que o Senhor é Deus, que as coisas acontecem não pela nossa força, mas pela mão poderosa e potente do Senhor. Um coração agradeceu a Deus. Sexto ponto. O que eu prometi, cumprirei totalmente. O que votei, pagarei. Se fizermos uma promessa a Deus, devemos cumprir. Não sabemos ao certo quais foram as promessas que Jonas fez a Deus. O que nós sabemos é que ao se comprometer em cumprir aquilo que ele prometeu, Deus renovou o seu favor sobre ele. Deus renovou o seu favor sobre Jonas. E quando nós cumprimos aquilo que nós prometemos, nós vamos e seguimos e fazemos conforme o que nós prometemos a Deus, Deus renova o seu favor sobre a sua vida. Por quê? Porque, como foi falado aqui, compromisso com Deus é algo sério. Não é para levar brincadeira. Compromisso com Deus é algo sério. Não pode ser levado de qualquer jeito. Porque Deus não nos leva de qualquer jeito. Ele cuida de nós, como o Senhor Deus, o Pai. Ele nos guarda do perigo, Ele nos ensina, Ele é fiel para conosco, Ele é Senhor. Devemos continuar levando Deus a sério sempre, em nome de Jesus. E último ponto: a salvação vem do Senhor. Salvação significa livramento,
Deus livrou Jonas. A salvação vem do Senhor. Pode significar vários tipos de livramento. Significa, na verdade, que nós estamos confessando: quem nos livra é Deus. A salvação não vem de nós, mas vem de Deus. Dependemos totalmente do Senhor. Jonas termina a sua oração com uma declaração de reconhecimento. Como é importante termos esse reconhecimento. Ou seja, Deus é o Deus que nos salva. Deus é o Deus que ouve o nosso clamor. Que o Senhor possa agir em cada um de nós. Que a oração de Jonas possa mexer aí no seu coração, para que você possa sair daqui de uma forma diferente de como chegou, a ponto de repensar algumas coisas, a ponto de melhorar algumas atitudes, a ponto de deixar Deus agir sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque através das Escrituras Sagradas, o Senhor age e mexe conosco, mexe no nosso coração, transforma. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos santifica. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra faz com que nós possamos ter uma vida melhor aqui nesta terra. Senhor, que o Senhor possa encontrar em nós corações quebrantados diante da Tua presença. Corações, ó Pai, que verdadeiramente queiram realizar aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Mesmo que seja algo difícil, mesmo que seja algo que nós tenhamos em mente, algo impossível, se o Senhor quer realizar, o Senhor está à frente e vai trazer de uma forma poderosa a vitória, vai trazer de uma forma poderosa o reconhecimento de que através de Deus tudo é possível. Age, Senhor, através da Tua igreja, da mesma forma que o Senhor agiu através de Jonas, e vidas foram, ó Pai, tiveram o reconhecimento de que o Senhor é o Deus que é digno de receber toda a honra e toda a glória, e vidas foram quebrantadas, vidas reconheceram o senhorio de Deus sobre as suas vidas. Pai, da mesma forma que o Senhor agiu através de Jonas, Senhor, que o Senhor possa agir sobre cada um de nós, Pai. Que nós possamos querer realizar a Tua obra, para que a realização da Tua obra venha a ser realizada de uma forma um pouco mais simples, de uma forma mais dinâmica, de uma forma onde venha, Senhor, fazer com que aquilo que nós queremos seja a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, queremos que o Senhor continue a manifestar, Senhor, sobre a Tua igreja. Age, transforma, manifesta, que através, Senhor, da manifestação do Senhor sobre a igreja de Cristo, esta cidade venha a ser transformada para a glória de Deus, Pai. E nós somos a Tua igreja, poderosa em Deus, poderosa no Senhor, porque todo o poder vem de Ti, e nós somos instrumentos nas Tuas mãos. Age em cada um de nós, para que sejamos instrumentos de bênção, instrumentos de restauração, instrumentos onde o Senhor venha se manifestar, e possamos, e o mundo venha ver e vislumbrar o poder do nosso Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai.